Bom, pessoal, existe claramente uma sensação e uma impressão, digamos, de que o mundo está muito perto de acabar. Isso por parte de religiosos e não religiosos. As pessoas estão chegando a essa conclusão nesse terceiro milênio, nesse século XXI, diante dos inúmeros eventos finais que vêm sendo noticiados na televisão, que vem sendo compartilhado nas mídias sociais. E isso tem tido uma repercussão mundial e tem gerado essa percepção de que o fim está próximo. Talvez se você perguntar a alguém aí da sua comunidade, da sua cidade, da sua igreja, do seu local de trabalho, olha, você acredita que o fim do mundo está próximo? Essa pessoa provavelmente vai dizer que sim. Essa é uma percepção quase que geral da humanidade. O fim está próximo. Porém, antes que o fim aconteça, o planeta passará por 3 fases que você precisa entender. E eu não vi isso em nenhuma pregação, em nenhum vídeo, em nenhum outro lugar. Então eu preciso que você preste atenção nesse vídeo até o final, porque aqui você vai entender quais são essas 3 fases que culminará com o fim do mundo e com a gloriosa volta de Jesus. A primeira fase será marcada por uma intensificação de guerras sobre o planeta Terra. E você precisa entender as palavras de Jesus descritas em Mateus capítulo 24, do 6 ao 8. Assim disse Jesus Cristo: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Note as palavras de Jesus. Ele falou que haveria guerras sobre o planeta, nação contra nação, e disse: não se assuste, isso precisa acontecer. Mas ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. Então, a primeira fase antes do fim do mundo será marcada por uma intensidade de guerras sobre o planeta. Então, veja bem, nós já tivemos no nosso planeta a Primeira Guerra Mundial, que foi terrível. Nós já tivemos também a Segunda Guerra Mundial, que foi devastadora. Tivemos também na época da pandemia, mais recente, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E mais recentemente tivemos a guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas. Uma guerra que pode escalar ali no Oriente Médio e pode envolver outros grupos, outros estados, outras nações, e pode criar um cenário catastrófico ali. Então, irmãos, a primeira fase está se cumprindo. Nós estamos na primeira fase, guerras sobre o planeta. E essas guerras vão se intensificar. E isso será necessário para o surgimento de um governo único e para o surgimento do anticristo no cenário mundial. E aí entra a segunda fase, que eu gostaria que vocês vissem comigo, texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 3. Assim diz o texto: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então note, antes da destruição do planeta, antes do fim do planeta, haverá um pequeno tempo de paz e segurança sobre o planeta Terra. As pessoas vão dizer paz e segurança. Essa paz e segurança, essa estabilidade global será estabelecida pelo governo único, que será criado, liderado pelo anticristo, um líder carismático, que irá dialogar com todos os líderes políticos e religiosos do planeta. E haverá uma diminuição nas guerras, haverá um cessar-fogo, haverá uma estabilidade sobre o planeta. Esse feito será tão marcante que esse líder global, que será o anticristo, ele receberá o prestígio do mundo inteiro. O Apocalipse capítulo 13 fala que o mundo inteiro se maravilhou após o anticristo, após a besta, e o adorou e o seguiu, porque ele conseguirá estabelecer esse feito.
E é bom lembrar que, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, ali 1 em diante, diz que antes da volta de Cristo vai ser revelado esse anticristo. Então a segunda fase desse planeta, antes do fim, será marcada por um pequeno tempo de paz e segurança sobre o mundo, e essa paz e segurança será estabelecida por um governo mundial liderada pelo anticristo. E aí nós já vamos entrar na terceira e última fase desse planeta, antes que venha a destruição. Essa última e terceira fase se encontra em Apocalipse, capítulo 7, do 1 ao 3. Eu gostaria que vocês lessem comigo esse texto. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, na primeira fase, nós vamos ter um cenário de guerra sobre o mundo. Na segunda fase, um pequeno tempo de paz e segurança sob o governo do anticristo. E nessa terceira fase, nós vamos ter uma obra de selamento do povo de Deus. Então, indo para o texto, o versículo 1 mostra claramente 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos. Esses anjos representam a proteção de Deus sobre esse planeta, todo o planeta. Os 4 cantos é uma referência ao planeta inteiro, aos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Os ventos aí representam destruição, catástrofes, guerras. Então, Deus está mantendo um controle do planeta. Deus não permitirá que o ser humano destrua esse planeta antes da volta de Jesus. Esses anjos estão ali retendo os ventos. Só que isso por um tempo limitado, um tempo determinado, até que o povo de Deus seja marcado, selado. Então você vai ter tanto a obra de selamento dos adoradores da besta, né, sob o governo do anticristo, e você vai ter também o selamento do povo de Deus. A marca de Deus será colocada sobre a mente, sobre o coração do seu povo. E essa marca terá 3 finalidades. Primeiro, indicar a identidade. Este é o povo de Deus, ele tem essas características. Indicar a propriedade, este povo pertence a Deus. E também ser um sinal de proteção. Ok? Então, quem tiver a marca de Deus, quando os anjos soltarem os ventos e Satanás e seus anjos tomarem conta das nações e do ser humano por completo, o povo de Deus não será atingido. As pragas, quando caírem também, não atingirão o povo de Deus, porque eles terão a marca de Deus. Então, biblicamente falando, essa será a terceira fase. Após isso, se cumprirá o que está em Mateus, capítulo 24, versículos 30 e 31, que diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, irmãos, isso acontecerá futuramente. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que possamos ser fiéis a Deus, que possamos estar atentos também aos acontecimentos finais, que possamos estudar a Bíblia, as profecias, nos voltarmos mais para Deus, porque estamos vivendo os momentos finais da história desse mundo. Por isso, convido você nesse momento, se puder, feche seus olhos. Eu gostaria de orar com você e por você, para que Deus nos abençoe. Querido Pai que está nos céus, obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado por nos mostrar que o fim está perto. Obrigado por nos mostrar as 3 fases finais desse planeta. Pedimos ao Senhor que nos ajude a estar preparados e a estar do Teu lado. Em nome de Jesus, amém.